Olá, gente, eu sou a Verônica Pedroso, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já está inscrito aqui, você sabe que uma vez por semana eu dou uma passadinha aqui para a gente estar tendo esse bate-papo sobre crimes que acontecem na França. E qual é o objetivo do canal? É alertar, gente. Não tem outro intuito desse canal. É alertar você, para você abrir seu olho, saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa, que a gente não deve confiar em ninguém, não. Não é porque você está na Europa, você está na Austrália, você está em Dubai que você está em segurança. Não, as pessoas têm a maldade no coração delas, elas são uma caixinha de surpresa, a gente não conhece ninguém. Então, se você está chegando aqui, gosta desse tema de crimes, aqui no canal são crimes inéditos, crimes da França, que a gente não tem acesso à nossa língua portuguesa, e eu trago eles aqui uma vez por semana. Antes de começar esse vídeo, eu queria muito agradecer o David, que ele presenteou o canal com uma figurinha muito linda, eu adorei. Então, galera, se vocês querem conhecer o trabalho do David, ele tem um podcast. Aqui, várias pessoas já me pediram, e lá no Instagram também, Verônica, faz um podcast. Por enquanto eu não vou fazer, mas o David, ele tem um podcast, e eu já participei do podcast dele. Então, se você quiser, dá uma olhadinha no trabalho dele, todos os contatos, as redes sociais do David estarão aqui na descrição do vídeo, e vocês podem lá dar uma olhada. David, muito obrigada, ficou muito bonita a figurinha. Vamos pro vídeo então, gente, porque a gente sabe que as pessoas são uma caixinha de surpresa e nesse crime a gente vai ver isso claramente. Eu não costumo contar esse tipo de crime no canal, é um crime que não tem solução. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com essa pessoa. Esse crime aconteceu em 2014 na cidade de Goulancourt, é uma cidade que fica 2h30 no norte, bem em cima de Paris, perto da Bélgica, e foi um crime que aconteceu com uma pessoa um pouco assim de idade. Aconteceu com o Jean-Pierre Dufresne, ele tinha 65 anos na época do crime, e o que falar desse senhorzinho que sofreu esse crime? Ele morava sozinho, ele tinha uma casa boa, ele trabalhava demais, ele era agricultor. Sabe aquela pessoa simples? Ajuda todo mundo, conversa com todo mundo, ele tinha uns empregados que ajudavam ele ali na casa dele, na fazenda dele. Ele era uma pessoa do bem. E ele não tinha amigo, não tinha esposa, ele era solteirão. Sabe aqueles caras velhos, solteiros? Era o Jean-Pierre. Ele não tinha amigo. Ele tinha recebido uma bolada, uma herança da família dele. Então ele tinha grana, mas ele era humilde. Ninguém falava que ele tinha grana, que ele era rico, não. Ele era humilde. Agricultor, gente. Mas eu acho que esse Jean-Pierre, ele abriu a boca para falar dessa grana para pessoas erradas. E isso deu ruim para ele se deu mal por causa disso. Nesse 2014 aí, em março de 2014, ele encontrou um grupo de pessoas e ele começou a sair com essas pessoas. Era uma moça, um cara e tinha um outro cara um pouco mais velho. Eles começaram a sair, e esse pessoal começou a ir na casa dele. Eles eram amigos, faziam happy hour em bar, sabe? E o Jean-Pierre, como ele nunca tinha tido uma coisa dessa, nossa, ele ficou super feliz. Tenho amigos, saio, vou pra bar. E como ele tinha uma grana, ele começou a pagar bastante coisa pra esse pessoal. Aí eu acho que nessa de confiar nas pessoas e contar tudo para todo mundo, ele despertou essa vontade em um desses três aí para cometer um ato contra ele para roubar esse dinheiro. O que aconteceu? O Jean-Pierre, ele foi encontrado na entrada da casa dele, assim, no corredor de entrada, morto, com uma bala na frente, aqui na garganta, e uma bala nas costas. Ele foi encontrado porque o Jean-Pierre, ele morava nessa cidadezinha onde todo mundo se conhecia e ele não foi votar. Era no período de votação aí, em 2014, e ele não foi votar. E ele sempre ia. E como ele morava nessa cidade desde que ele nasceu, todo mundo sabia quais eram os hábitos do Jean-Pierre. Todo mundo via ele fazer sempre as mesmas coisas. E para votação, ele sempre ia. E nessa votação de 2014, ele não foi. Aí o pessoal que já conhecia falou, isso não é dele não, acho que tem alguma coisa errada. Aí um dos amigos foi na casa dele, bateu lá, ele não abriu, o cara arrombou a porta, e quando arrombou a porta, deu de cara com o Jean-Pierre caído no chão, cheio de sangue, e já chamou a polícia. Eles ali viram que tinha sido um assassinato, porque tinha várias balas, né, 2, e não poderia ser um suicídio porque a arma do crime não estava ali por perto, porque a primeira coisa que o amigo falou, ai meu Deus, acho que ele se suicidou porque ele vivia muito sozinho, ele estava cheio de solidão, ele não aguentou. Mas não, a polícia chegou na hora e falou, não foi suicídio porque a arma do crime não está aqui. Então, realmente assassinaram ele. A polícia começou a investigar a família, os vizinhos, e os vizinhos falaram que fazia umas 3 semanas, um mês, que tinha uma BMW sempre ali estacionada na frente da casa dele.
e que ele estava saindo demais. O pessoal via ele em bar, via ele fazendo festa, e ele não era assim. Então a polícia se interessou bastante. Quem são essas pessoas, né, que estavam nessa BMW, que ficavam na casa dele? Mas eles não conseguiram achar, não tinham o que falar dessas pessoas e os vizinhos não sabiam nem o nome, não sabiam nada, não sabiam nem descrever as pessoas. Conversaram com a irmã do Jean-Pierre e ela falou, olha, eu trabalho no supermercado e teve um dia que realmente eu vi o meu irmão com uma moça muito bonita, novinha, e ele apresentou essa moça para mim como sendo namorada dele. Eu até achei estranho, porque ela é bem mais nova do que ele. E ele estava com um homem também, que eu acho que era amigo dele, mas esse homem ele não me apresentou, ele só me apresentou a namorada dele, mas não me falou o nome dela, nada, eu não me lembro também agora. Na hora, a irmã falou, eu não liguei, pensei que, né, ele estava vivendo a vida dele, fiquei feliz por ele. Mas agora que aconteceu tudo isso, é estranho ele ter se aproximado dessa moça, que é bem mais jovem do que ele, e depois disso tudo, ele acabar morto assim. A polícia então foi até esse supermercado, recuperou as imagens da câmera de segurança, né, supermercado tem, e viram direitinho que o Jean-Pierre realmente ele esteve nesse supermercado, viram a moça bonita e viram um cara que ficava ali perto dos dois. A polícia conseguiu identificar a moça e o cara e descobriram quem eles eram. Para descobrir isso, demorou 3 meses depois do crime. A moça identificada era Melanie Bayard. Ela tinha 19 anos na época e tinha um filhinho de 2 anos. Então ela tá saindo com um cara de 65 anos, era estranho. Ela era uma pessoa assim simples, humilde, morava perto ali da casa dele, uns 10 quilômetros, numa cidadezinha do lado. Ela morava sozinha com o filho dela. Mas era estranho ela estar com um cara de 65 anos. Ela não tinha passagem pela polícia, não tinha nada o que falar da Melanie. Já o cara, o nome dele era Anthony Dubois. Ele tinha 29 anos na época que ele estava saindo aí com o Jean-Pierre e com a Melanie. E a polícia viu que esse Anthony Dubois, ele tinha sim passagem pela polícia. Ele era mentiroso, ele cometia umas fraudes, então a polícia se interessou a ele, mas eles colocaram a Melanie em escuta telefônica, e eles viram que a Melanie, ela ligava para esse Anthony, ela sempre ligava para ele, falava coisas de amor, então a polícia entendeu que esses dois tinham uma relação. Então era bizarro, porque como que a Melanie estava namorando o Anthony, e ela também estava namorando o Jean-Pierre, que foi o cara, né, a vítima, e eles saíam todos juntos ali. Então a polícia já sacou logo, falou, os dois, acho que eles deram um golpe para pegar o dinheiro do Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre ele tinha dinheiro, a polícia ficou sabendo disso depois. Então a primeira hipótese da polícia foi isso, eles mataram para pegar o dinheiro dele, não tem outra coisa. Falando com o pessoal dos bares, os vizinhos, o pessoal ali de perto do Jean-Pierre, a polícia descobriu que tinha também uma terceira pessoa que estava aí nesse grupinho de amigo. Era um tal de Mark Remy. Ele já era bem mais velho. Ele tinha 59 anos. Então, eles eram 4 nesse grupinho. O Jean-Pierre, que foi a vítima, a Melanie, que seduziu o Jean-Pierre, o Anthony, que era esse namorado da Melanie, e o Mark, que estava ali dizendo que também era o amigo do Jean-Pierre. Na realidade, a polícia concluiu ali que todo mundo queria roubar esse pobre Jean-Pierre. O Jean-Pierre, ele era muito gentil, ele era muito legal, ele era inocente, gente. Ele pensava que todo mundo era legal com ele, todo mundo era bom. E na realidade a gente sabe que não é assim. Mas ele ficou tão feliz de ter amigo, coisa que ele nunca teve a vida inteira, que ele levava todo mundo para casa dele. Esses 3, eles eram folgados. Ele ia para casa do Jean-Pierre e ficava lá 2, 3 dias, comiam, fazia festa, voltava, ficava. Eles eram folgadíssimos. O Mark Remy, a polícia viu que ele já tinha estado em relação com a polícia por causa de um crime que aconteceu em 1977, na mesma cidade. Um tal de Daniel, que tinha 22 anos, ele morreu com 2 tiros também, o que era muita coincidência. Um na frente, né, um no rosto e um atrás nas costas, da mesma maneira que o Jean-Pierre foi encontrado. Então a polícia interessou ao Mark e viu esse dossiê de 1977, viu que o Mark ele estava num bar com esse Daniel, eles discutiram ali no bar, o Daniel foi para a casa dele e depois disso o Daniel só foi encontrado morto. Então todo mundo acha que foi esse Mark Remy que tirou a vida desse Daniel. E por quê?
Porque o Daniel era namorado da ex-namorada do Mark. Então talvez o Mark estava com ciúme do Daniel e por isso tirou a vida desse garoto de 22 anos. Mas ele nunca foi preso, o Mark, porque não foi encontrada a arma do crime e não tinha prova nenhuma. Então ele passou ali por todo o interrogatório, mas a polícia soltou esse cara porque não tinha prova. A polícia tinha certeza que um dos três tinha alguma coisa a ver com esse crime que aconteceu com o Jean-Pierre. Então a polícia convidou os três para o interrogatório. O Mark e o Anthony, eles falam, não, a gente é amigo, a gente gostava demais do Jean-Pierre, não tem nada a ver, vocês estão viajando, não. Eles não confessavam nada e eles sabiam, não tem prova de crime, não tem arma, o que eles vão fazer com a gente? Eles já sabiam que não ia acontecer nada. E a polícia falou, foi encontrada digitais de vocês na casa inteira dele. É normal, porque a gente vivia lá, a gente sempre estava fazendo festa, colocava a mão em tudo, então é normal. Os dois, eles ficaram assim de boa, eles não ficaram nervosos. Já a Melanie, por ser jovem, ter um filho, a primeira vez que ela estava ali passando, né, na polícia, ela estava meio nervosa, desequilibrada, então a polícia falou, vamos focar na Melanie, porque ela é a fraca aqui dessa equipe, então vamos focar nela, porque ela vai abrir a boca. E a polícia começou a falar, olha, você tem filho, você quer ir pra cadeia, você vai ficar sem seu filho, vai ser muito difícil pra você. Aí começaram a falar, olha, na autópsia do Jean-Pierre, a gente viu que tem a sua digital no cinto dele, então isso quer dizer que você fez alguma coisa com ele. Você fez, mas você era namorada dele mesmo, mas pô, o cara tinha 65 anos, não acha isso estranho? Daí começou a chorar, já entrou em desespero, que falaram do filho dela, ela era fraca realmente. Então daí ela contou tudo, falou, olha, o Anthony me obrigou a fazer isso para seduzir o Jean-Pierre, então eu tive esse papel em toda essa história, eu seduzi o Jean-Pierre porque eles queriam pegar esse dinheiro dele e fazer alguma coisa. Então eu tenho culpa no cartório porque eu seduzi, mas não fui eu que tirei a vida do Jean-Pierre, eu não faria uma coisa dessa de maneira alguma, até porque eu gostava do Jean-Pierre, ele era um senhorzinho muito legal, muito gentil, e conforme foi passando o tempo, eu fiquei muito próxima dele. Não aconteceu nada, eu sim, tentei fazer alguma coisa com ele, pus a mão no cinto dele, abri a calça dele, mas não aconteceu nada porque eu não consegui ir além. Melanie confessou também que o Mark, ele era muito agressivo, mesmo estando na casa do Jean-Pierre. Ela falou assim que, olha, o Mark, algumas vezes ele me viu conversando com o Jean-Pierre, abraçando o Jean-Pierre, falando, né, na orelha do Jean-Pierre, dançando com o Jean-Pierre, e ele ficava pé da vida, ele ficava nervoso. Ele vinha, ele batia no Jean-Pierre, ele empurrava o Jean-Pierre, jogava o Jean-Pierre no chão, ele não gostava que eu ficasse próximo ao Jean-Pierre. Então a polícia viu ali que esse Mark, talvez ele estava gostando da Melanie e por isso ele teria tirado a vida do Jean-Pierre. Então, um caso que era para ser um roubo se torna um crime passional. Olha a história. Depois que a Melanie falou tudo isso, eles já fecharam ali os três e falaram, ó, a gente tá sabendo que aconteceu alguma coisa aqui, a gente não sabe se foi dinheiro, a gente não sabe se foi por ciúme, mas aconteceu alguma coisa aqui. A gente ainda não tem prova, mas a gente vai achar tudo isso. Melanie, né, agradeceu ela porque ela ajudou. Ela foi em liberdade, ela foi deixada livre, ela ficou fazendo algumas ações sociais por causa dessa cumplicidade, mas os dois, o Mark e o Anthony, eles ficaram presos temporariamente, porque a polícia ainda estava achando provas. Então a polícia deixou os dois presos ali. Aqui na França, o máximo que você pode ficar preso, de acordo com o crime que está sendo investigado, são 2 anos. Então, eles precisavam achar a arma do crime e achar mais prova durante 2 anos. Porque senão, depois de 2 anos, eles seriam soltos, não tinha prova. O que aconteceu? Em 2016, a polícia tentou achar essa arma do crime, tentou achar mais prova, fez muita pressão nos dois para ver se eles confessavam. Eles não confessaram nada. O Mark e o Anthony ficaram na cadeia 2 anos e saíram porque não tinha provas. Então, a família encontra-se hoje em dia sem resposta alguma, ninguém sabe o que aconteceu com o Jean-Pierre, por que ele teve a vida tirada assim dessa maneira tão ridícula, tão drástica, na casa dele, ninguém sabe, que foi uma violência assim gratuita, ele era um senhorzinho bom, ele não merecia isso. Para completar ainda mais o desespero, a angústia da família, esse Mark Remy, ele tirou a vida dele em dezembro de 2020. Então ele levou com ele
todas as chaves desse crime, todas as respostas ele levou com ele e ninguém nunca vai saber. O crime do Jean-Pierre Dufresne, ele tá arquivado já. E a família tá doida querendo resposta e eles não vão ter. Um senhorzinho de 65 anos morre e não tem uma resposta. Ninguém sabe o que aconteceu. Um cara que era do bem, que não tinha antecedentes criminais. Então esse caso aqui, gente, serve pra gente saber. Pensa com quem você tá andando, sabe? Pensa, por que você vai ficar falando da sua vida pra todo mundo, colocando foto em rede social, mostrando onde você tá, tô viajando, tô bem, ganhei uma herança. Gente, quanto menos as pessoas souberem da nossa vida, melhor. Fica a dica, viu? Porque a gente não sabe quem tá do nosso lado, pessoas mal intencionadas podem estar ao nosso redor e podem fazer mal pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do crime de hoje, não teve solução. O que vocês acham que aconteceu? Você acha que realmente o Mark, ele teve essa vontade de tirar a vida do Jean-Pierre porque ele estava com ciúme da Melanie? Ou realmente foi o Anthony ali que falou, não, vamos executar esse cara e pegar a grana dele? Porque no final, gente, a grana dele não saiu do banco. Ele perdeu a vida dele, mas ninguém pegou o dinheiro dele. Então, o que aconteceu? Eu não consigo entender. Para mim, foi o Mark que estava com ciúme da Melanie e acabou tirando a vida do Jean-Pierre, que não merecia ter passado por isso. Certo, meus amigos? Obrigada por assistir o vídeo até aqui e até ao próximo vídeo.